Hello, my students from Carlos Gereissati School. Let's study English. Open your books on page 68 and 69, the chapter 4. And let's study English, my students. Pay attention in the pictures in this book. My name is Teacher Mario. Let's study English about changing the world. Ok, meus estudantes da escola Carlos Gereissati. Hoje nós vamos estudar inglês na página 68 e 69, iniciando o capítulo 4, Changing the World, mudando o mundo. E também vamos estudar sobre prefixos e sufixos, prefix and suffix in English, of course. Let's start our English class. Vamos começar a nossa aula de inglês. Qual o objetivo desse capítulo? Abra o livro de vocês na página 68. Neste capítulo, você vai conhecer indivíduos que lutam por mudanças no mundo, conhecer e discutir o problema de casamento infantil, conhecer a história de uma jovem ativista que luta pelo fim do casamento infantil, ler um perfil biográfico, conhecer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, identificar prefixos e sufixos, reconhecer e usar going to para falar de eventos futuros com base em fatos do presente, reconhecer e usar expressões que indicam futuro, conhecer a ativista Desmond Tutu, ouvir e compreender trechos de uma entrevista, identificar problemas da comunidade ou cidade, discutir e planejar ações futuras para a resolução de um desses problemas, criar e compartilhar um plano de ação, considerando o público-alvo, a organização textual apropriada e o uso adequado da língua. Aqui são as sugestões, competências e habilidades que devemos estudar neste capítulo, Mudando o Mundo. Observem as imagens e vamos começar nossa aula de inglês. Sonita Alizadeh, performing the Women in the World Summit in New York, USA in 2016. Sobre Sonita Alizadeh, é uma rapper e ativista afegã que luta contra o casamento infantil. Neste capítulo, nós vamos ver a história, o trabalho e o legado de pessoas que lutam para mudar o mundo, lutam por causas em que eles acreditam para um mundo melhor. O Poster for a Campaign Against Child Marriage. Aí vemos Girls Not Brides. É uma ONG que faz parceria com mais de 1.000 organizações da sociedade civil em todo o mundo, comprometidas em acabar com o casamento infantil. Professor, isso existe em alguns países, tá bom? Em alguns países isso ainda existe. Vemos The Elders, a group formed by older public leaders who work together for peace and human rights, em Johannesburg, South Africa, em 2010. The Elders. Os líderes mundiais na foto são da esquerda para a direita. Graça Machel, ativista moçambicana, luta pelos direitos humanos. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e presidente do Brasil, entre 1995 e 2003. Desmond Tutu, arcebispo sul-africano da Igreja Anglicana, Prêmio Nobel da Paz em 1984. Jimmy Carter, ex-militar e presidente dos Estados Unidos, entre 1977 e 1981. Mary Robson, política, foi a primeira mulher eleita presidente da Irlanda. Kofi Annan, 1938 a 2018. Diplomata ganense, foi secretário-geral das Nações Unidas
de 1997 a 2006. Gro Brundtland, diplomata e médica norueguesa. Martti Ahtisaari, diplomata e político finlandês, Prêmio Nobel da Paz em 2008. Ella Beth, ativista indiana, fundou a Associação de Mulheres Autônomas da Índia. Lakshmi Brahmi, político e diplomata argelino, foi oficialmente das Organizações das Nações Unidas. E no centro, sentado Nelson Mandela, 1918 a 2003, advogado e presidente da África do Sul, de 1994 a 1999, Prêmio Nobel da Paz em 1993. Every great dreamer begins with a dreamer. Todo grande sonho começa com um sonhador. Always remember, you have within you strength, the patience, and the passion to reach for the stars, to change the world. Então nunca esqueça que você tem a força, a paciência para alcançar as estrelas, para mudar o mundo. Harriet Tubman, civil rights activist, um ativista dos direitos civis. You must be the change you wish to see in the world. You must be the change. Você deve ser a mudança. You wish to see in the world. Que você deseja ver no mundo. Mahatma Gandhi, peace activist. Ativista da paz. Mahatma Gandhi. Let us remember, one book, one pen, one child, and one teacher can change the world. Um livro, one book, one pen, uma caneta, one child, uma criança, and one teacher, e um professor, can change the world. Podem mudar o mundo. Malala Yousafzai, education activist. Lembram de Malala, que nós já estudamos também em aulas anteriores. Ela é uma ativista para a educação. Ela sofreu um atentado justamente por isso. Então ela, de lá para cá, se tornou uma pessoa muito famosa e vem trabalhando, participando de palestras importantes. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias. Aqui vemos no nosso capítulo hoje, o nosso assunto é Mudando o Mundo. Então são organizações muito importantes ao redor do mundo. Cruz Vermelha Brasileira, movimento comunitário que se originou em Genebra, Suíça, e que visa proteger a vida e a saúde humana. O movimento como um todo está presente em mais de 80 países. E agora vamos estudar um pouco sobre prefixos e sufixos na língua inglesa. Let's start prefix and suffix in English. No começo da imagem já observamos possible, possible, impossible. Possible, possível. Impossible, impossível. Já observem decision, indecision, like, unlike. Observem já alguns prefixos que são acrescentados às palavras para mudar o seu significado. Prefix in English. What is a prefix? This is a type of affix, so an element that can be attached to the word, more specifically in its base, for modifying its meaning. The prefix is always placed at the beginning of the word. Possible, impossible. The prefix in English mostly have Latin or Greek origin. O que é um prefixo? Trata-se de um tipo de afixo, isto é, um elemento que pode ser anexado à palavra, mais especificamente à base dela, para modificar o seu significado. O prefixo sempre é colocado no início da palavra. Possible, impossible. Os prefixos em inglês, em sua maioria,
tem origem latina ou grega. Observem a primeira coluna, tem o prefixo, a segunda coluna, o significado, a terceira coluna, o exemplo e a última coluna, a tradução. Observem que a primeira coluna tem os prefixos, em inglês, prefix, a segunda coluna, o significado, terceira coluna, o exemplo e a quarta coluna, a tradução. Então, observem na primeira linha, qual é o prefixo de negar? Qual é o prefixo? Observem a segunda linha, a segunda coluna também. Qual é o prefixo de adicionar em inglês? Qual o prefixo que indica o significado de contra alguma coisa? Qual o prefixo em toda parte, lugar, completamente, que tem um significado de oposto, oposto de negação, incorretamente, negação. Então, o prefixo de negar, vamos ver um exemplo. Atheism, anemic, prefixo que tem o prefixo ad, advance, adjunct, quarta coluna, avançado, adjunto. Vamos fazer o seguinte, primeira linha, primeira coluna, a, significado, negar, sem, exemplo, atheist, anemic, ateu, anêmico, a tradução. Segunda linha, add, significado, adicionar, movimentar. Exemplo, advance, adjunct. Avançado, adjunto, a tradução. Próxima linha, anti, significado, meaning, significado, contra, ou biótico, anti-aircraft. Tradução, antibiótico, antiaéreo. Próxima linha, be, significado, em toda parte, lugar, completamente. Example, be spare, be sparter, be sit. Be rich, be muse. Significado, salpicar, perturbar, enfeitiçar, a tradução. Salpicar, perturbar, enfeitiçar, confundir. Próximo, contra, significado, oposto. Contraceptive, tradução, contraceptivo. Próximo, dias, significado, oposto de negação. Example, exemplo, dismount, dislike. Tradução, desmontar, antipatia. Próximo, miss, significado, incorretamente. Example, misfire, misunderstood. Tradução, misfire, bala com falha. Misunderstood, significado, tradução, mal entendido, misunderstood. Próximo, significado, negação. Example, unfriendly, quer dizer hostil. A tradução unfriendly é hostil, não amigável. The most used prefixes of the English language are on, in, il, dias, year. Os prefixos mais usados da língua inglesa são un, in, im, il, dis, ir. Examples, exemplos. Uncomfortable, desconfortável. Observem a origem de uncomfortable. Vem de comfortable. Comfortable é confortável. E se eu acrescento o prefixo des, fica prefixo un fica uncomfortable, desconfortável. O prefixo des seria em português. Em inglês, un, uncomfortable, não confortável, desconfortável. Próximo, uncommon. Vem da palavra common, quer dizer incomum. Uncertain, incerto. Vem da palavra certain, de certo. Incapable, incapaz. Vem da palavra capable, capaz. Indifferent,
Indifferent, indiferente. Vem da palavra different. Invisible, invisible. Vem da palavra visible. Quer dizer invisível. Invisible, invisível. Vem da palavra visible, que é visível. Acrescentou-se o prefixo in e se tornou invisível. Invisível, invisible. Próximo, inefficient, ineficiente. Vem da palavra efficient. Incorrect, significado, incorreto. Vem da palavra correct. Impossible, impossible, significado, tradução impossível. Vem da palavra possible. A palavra possible é possível. Eu acrescentei im antes, impossible, impossível. Immortal. Significado, tradução imortal, vem da palavra mortal. Imperfection. Significado, imperfeição. Vem da palavra perfection. Illegal. Vem da palavra legal, tradução ilegal. Illogical. Ilógico. Vem da palavra logical. Illimited. Illimited. Ilimitado. Vem da palavra limited. Disloyal. Desleal. Vem da palavra loyal. Disappear. Tradução desaparecer. Vem da palavra to appear. To appear é aparecer, o verbo aparecer. E se eu acrescentei o dias antes de appear, fica disappear. Então, appear, to appear, aparecer. To disappear, desaparecer. Próximo, discover, descobrir. Vem da palavra cover. Próximo, disagree. Disagree é discordar. Vem da palavra agree, que é concordar. Se eu digo to agree, é concordar. Eu acrescentei o dias, fica disagree, discordar. Próximo, irrational, irracional, vem da palavra rational. Irrelevant, tradução irrelevante, vem da palavra relevant. Irregular, do you remember irregular verbs? Você lembra dos verbos irregulares? Irregular, tradução irregular, vem da palavra regular. Regular, regular, se transformou irregular. Right now is suffix. Let's start suffix right now. Agora vamos começar o sufixo. Suffix in English, able, apto a. Observem quando vocês verem essas palavras que tem able no final, se pronuncia able. Vocês vão entender que able quer dizer apto a alguma coisa, ok? Let's start. Readable, legível. Printable, imprimível. Washable, lavável. Affordable, acessível. Acceptable, aceitável. Agora palavras com final ed, passado de verbos regulares também. Walked, andei, andou, andamos, andaram, ok? Walked. Played, joguei, jogou, jogamos, jogaram. I played, eu joguei, ok? Looked, olhei. Looked, olhei, olhou, olhamos, olharam. Watched, assistiu, assisti, assistimos, assistiram. Planned, planejei, planejou, planejamos, planejaram. Palavras com sufixo ER. Uma dica muito importante. Muitos verbos, quando se acrescenta R ou ER no final, ele vira, no caso, um substantivo, a profissão. Um exemplo, o write é escrever. To write é escrever. Se eu digo eu escrevo, I write, ok? Só que o write, se eu acrescento no final o R, fica writer, escritor. Lembra de teach, ensinar? Teach é ensinar. To teach é ensinar. I teach my English class. Eu ensino minha aula de inglês. I teach my students. Eu ensino meus estudantes. Só que teach é o verbo
E no final, se eu acrescento o R, teacher é professor. I am teacher. Eu sou professor. Observe que o verbo teach, acrescentado R no final, fica professor. Teach é ensinar. Teacher, professor. O write, escrever. To write é escrever. O writer é escritor. Paint, pintar. Painter, pintor. Sing, to sing é cantar. Singer é cantor, ok? E muitos outros casos, vocês vão ver que no final, acrescentando o R no final do verbo, se transforma na profissão. Sufixos com full, em grande quantidade, cheio de. Quando você vê palavras com o sufixo full, ele vem com a ideia de que está cheio de algo, ok? Wonderful, maravilhoso, ser cheio de maravilhas. Useful, útil. Beautiful, bonito. Painful, fiel. Painful, doloroso. Faithful, fiel. Sufixos com ud ao final da palavra, estado de pertencimento a algo ou alguém. Neighborhood, vizinhança. Brotherhood, irmandade. Adulthood, idade adulta. Childhood, infância. Motherhood, maternidade. Sufixos less, indica que falta algo. Quer dizer sem, está sem algo. Então, end não é fim. Então, endless, sem fim. Speech não é discurso. Speechless, sem fala, ok? Hope é esperança. Então, hopeless, sem esperança, ok? Wireless, sem fio. Fearless, sem medo. Sufixo ness transforma adjetivos em substantivos. Happiness, felicidade. Sadness, tristeza. Se eu digo I am sad, eu estou triste, ok? Sad, triste. Sadness, tristeza. Se eu digo eu estou feliz, I am happy. I am happy, eu estou feliz. Já happiness é felicidade. Weakness, fraqueza. Sickness, doença. Kindness, bondade. Observem que o LY, ele vai ser como se fosse o sufixo mente do português. Entenderam? É dificilmente. Hardly. Então, hardly, dificilmente. Carefully, cuidadosamente. Perfectly, perfeitamente. Happily, felizmente. Certainly, certamente. Baseado na coleção Become, páginas 68, 69 e 70, Changing the World, mudando o mundo, e também sobre prefix and suffix in English. See you next English class. Até a nossa próxima aula de inglês.